Então, rapidinho, para nós orarmos pela irmã Ivanildes, para nós terminarmos dentro do nosso horário. O texto, vamos seguir o texto, Evangelho de João, capítulo número 7. Vamos seguir o texto, para nós não nos perdermos no tempo. Evangelho de João, capítulo número 7, a partir dos versos 1. Escrito está: E depois disso, andava Jesus pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Verso 2. E estava próxima a festa dos judeus, e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido e faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são mais. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Amém. Só da gente ler, já sabe para onde a leitura está nos conduzindo, né? Nós estamos aprendendo no Evangelho de João as reações do depois disso, né? Nós estamos aprendendo no Evangelho de João que Deus, além de ter um dia seguinte, Ele tem um depois disso. E hoje nós vamos aprender quais as nossas reações sobre cada ação que nós vivemos dentro do corpo de Cristo, na nossa intimidade e mesmo até no seio da nossa família. Como deveria ser aprender com Jesus sobre as nossas reações do depois disso. Precisamos aprender, primeira coisa, a discernir o tempo. Vocês percebem que nós estamos vindo de uma sequência em que Jesus está ensinando a sua palavra, seu ministério, ele já está operando milagre, já está fazendo sinais, fazendo prodígios, ele está manifestando a sua natureza divina, cumprindo o propósito para o qual ele veio, que está registrado lá em Isaías 61. Este é o propósito do Evangelho de Jesus. Qual o propósito, pessoal? Isaías 61. Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos povos. Enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, a restaurar visão aos cegos, a pôr em liberdade os espíritos que estão em prisão, a restaurar os que estão de espírito quebrantado e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, esse é o propósito do ministério de Jesus, o ministério físico. E ele vem anunciando: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Esse deveria ser um tempo para ser abraçado, para ser acolhido. Afinal de contas, ele está fazendo e cumprindo o propósito e sendo as profecias que os profetas profetizaram a respeito dele. Por exemplo, Isaías profetizou sobre Jesus 700 anos antes. Aqueles que estudam a Bíblia na sinagoga e os judeus são exímios estudiosos das Sagradas Escrituras, em especial dos profetas e o Pentateuco. Eles têm em mão um tesouro que revela a vinda do Messias, a divindade de Cristo.
Mas por que Jesus provoca tanto reboliço? Porque também é o propósito de Deus que ele pagasse o preço. Mas por que ele provoca tanto reboliço? É porque o sobrenatural de Jesus se manifesta no simples. Em Manguaiaci. O sobrenatural de Jesus se manifesta desse jeito aqui, ó, como se manifesta hoje. O sobrenatural de Jesus se manifesta numa manhã como essa, num clamor como esse, em uma oração que fazemos e o céu responde. Naquele clamor que você faz lá no silêncio da tua casa, no gemido da sua alma, sem fazer muito rodeio, sem muitas palavras bonitas, e mesmo assim o sobrenatural de Deus se manifesta. A resposta dele vem, e é isso que causa tanta intriga. Não é possível que seja tão simples. Não é possível que o Deus que se fez carne e habitou entre nós, não é possível que seja tão simples. É o que está deixando o povo que está nos seguindo e vendo o que nós estamos fazendo, eles ficam me perguntando, e eu gosto de contar isso, porque é onde eu vou a mesma pergunta: qual é o método que a senhora está usando? A senhora precisa vir aqui nos dar um curso de como que a senhora fez para fazer essa obra. Eu acho graça, porque as coisas de Deus é simples. As coisas de Deus se manifestam assim, ao redor de uma mesa, com pessoas com o coração comprometido, amém, vivendo o mesmo propósito, entrando em uma casa, anunciando a verdade de Deus, a palavra do Senhor, enfrentando o inimigo, conquistando territórios espirituais, anunciando que o reino de Deus é chegado. E se o reino de Deus chegou, há uma guerra, porque o reino das trevas tem que se mudar, tem que sair, tem que se movimentar. Então o reino de Deus e as coisas de Deus é assim, são simples. Hoje, na simplicidade desse dia, Deus pode visitar a sua casa. Amém. Na simplicidade desse dia, Deus pode vir em conta da sua necessidade. Na simplicidade deste dia, Deus pode responder sua oração. E quando você perceber, você vai dizer: meu, quantos dias eu orei por isso? Quanto tempo eu orei por isso? Agora eu estou vivendo a resposta das minhas orações. Quanto tempo é esse dia? Você vai viver esse tempo de você olhar e dizer: quanto tempo eu orei por isso? E quando Deus foi fazer, foi tão simples, foi tão fácil, foi do jeito dele, da maneira dele, surpreendeu muita gente. É isso que o mundo não entendia: a simplicidade do reino, a simplicidade do evangelho, porque nós temos um Deus que se manifesta nas coisas simples. Agora tem uma coisa que nós temos que aprender com Jesus, é que é a reação ao tempo. Nem sempre é tempo de enfrentamento, nem tempo é tempo de guerra, nem sempre é tempo que hoje a palavra da moda, né? Qual a palavra da moda? Se posicione, é tempo de posicionamento. Às vezes o posicionamento é fugir, às vezes o posicionamento é calar. É verdade. Às vezes o posicionamento é ficar em silêncio e deixar Deus agir. O povo hoje está todo mundo cheio de razão. Eu preciso me posicionar. Eu preciso ser a mulher desse tempo que se posiciona. Às vezes a mulher desse tempo precisa calar, falar menos, orar mais, esperar a ação de Deus, o trabalhar de Deus, a ação do Espírito. Às vezes o posicionamento é humildade. Às vezes o posicionamento é até uma fuga. Às vezes o posicionamento é evitar responder uma afronta. É isso que Jesus disse. Se os judeus se opuseram contra ele, e se veio contra ele para matá-lo, ele é o Senhor do tempo, dono do tempo, e ele entende: não é o tempo ainda. Eu vim para morrer, mas não é a hora. Eu vim para ser julgado, mas ainda não é a hora. Eu vim para ser crucificado, mas ainda não é a hora. Se não é a hora, não é a hora do meu posicionamento, né? De eu ficar aqui dizendo: eis que eu sou Deus, vou matar. Não, não foi para isso que eu vim. O que é que nós aprendemos lá em Eclesiastes capítulo 3? Que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E às vezes tem o tempo que é de fugir. Jesus disse: aqui nesse território eu não sou bem-vindo. Se aqui nesse território, na Judéia, eu ainda não posso operar milagres, eles não querem entender quem eu sou e o propósito que eu vim fazer, eu vou mudar. É uma saída estratégica. Quem sabe Deus quer te tirar de lugares, irmão? Quem sabe tem ambiente que você precisa dar assim
uma saidinha estratégica. Quem sabe aquele ambiente de conflito na tua casa, assim, aquele ambiente de conflito, muda de quarto, vai para a sala, vai sentar lá fora, né? Pega uma cadeira como essa, põe uma área, põe na porta da rua, fica contando os carros que vai passar por lá. É melhor do que conflito. Nem tudo você precisa ter razão. Nem todas as batalhas nós precisamos ganhar. Nem tudo depende de eu estar certo. Jesus está certo ou não está? Tá. Ele é Deus ou não é? Ele veio fazer milagre? Veio salvar o pecador? Veio pagar o preço? Veio. Ele sabe qual é o seu propósito? Sabe. Mas nem tudo é a hora, nem toda guerra. Eu preciso comprá-la. Não é o tempo. Então nós precisamos discernir esse tempo, irmão. Tem guerra até na casa, até com o seu filho, com a sua família, que você precisa discernir o tempo. Você precisa compreender o tempo, porque às vezes o tempo é mês de fuga. Às vezes o tempo, lá em Eclesiastes 3 tem, né? Tem tempo de abraçar e tem tempo de afastar-se de abraçar. Tem tempo de trazer para perto e tem tempo de ficar longe. Tem tempo para todas as coisas. Que Deus possa trazer a nós o discernimento desse tempo. Para de deixar a sua vida, eu venho batendo nessa tecla e eu vou insistir. Para de deixar a sua vida ser guiada por influenciadores de internet, que a única coisa que está servindo ele ser seu influenciador é encher o bolso dele com palavras, encher a tua mente com palavras de efeito, mudar a sua mentalidade. E muitos estão deixando de crer até na Bíblia, porque tem preguiça de ler, e acreditando em palavras de efeito. A fé não se move só por aquilo que você fala, ela é produzida por aquilo que você vive. E se você não viver em Cristo, pode falar 300 palavras de efeito, não vai produzir resultado. Mas se você estiver em Cristo, basta uma palavra. Ele age na simplicidade. Então, Jesus aqui mudou o roteiro. Saiu da Judéia e foi para Galileia. E no meio dos dele, lá em Nazaré, no meio dos dele, nós sabemos que ele é um galileu. No meio dos dele, lá na Galileia, no meio dos seus irmãos, ele não foi pensando porque ele é Deus, ele conhece passado, presente e futuro. Mas no seu ambiente, deveria ser um lugar para ser aceito, não é? Imagine você tendo um convidado ilustre. Imagine você ter na sua família alguém você dizer assim, aqui é meu irmão. Quem é meu irmão? O Filho de Deus. Não é irmão de sangue, porque ele é filho de Deus, mas nós somos filhos da mesma mãe. Fomos gerados no mesmo útero. É meu irmão, por parte de mãe. Aqui Jesus, o Filho de Deus. Que privilégio! Mas os irmãos olharam para Jesus e pensaram, não, está querendo ser demais. Aquela briga de irmão. E tem hoje até no meio da igreja. Sabe aquela briga de irmão? Sabe aquele seu filho? Quem tem mais de um filho aí? Quem tem mais de um filho sabe? Só vai deixar esse pedaço de frango para o seu filho preferido, né? É para o seu filho, só passa a roupa desse jeito. Só vai fazer porque é o seu preferidinho, né? Se fosse para mim, só não fazia. Então imagine na casa de Maria, família grande, e Maria dizendo, olha, esse irmão de vocês aqui é o Filho de Deus. Imagine, irmão. A gente gosta de julgar os filhos de Jesus, mas a gente tem essa briga até dentro da igreja. Não é possível que a missionária Maria José prega desse tanto de dia e o povo ainda gosta de ouvir. Eu sempre fico falando, eu acho que daqui a pouco as irmãs vão enjoar tanto que vai desejar no meu ouvido. Porque como é que pode, né, irmão? As pessoas ouvem tanto e não enjoar de ouvir. Aquela missionária grandona, aquela lá. Nós enfrentamos isso dentro da igreja, irmão. Nós enfrentamos essa oposição, o ciúme de irmãos. Que olha para a gente ao invés de se sentir privilegiado, ele sente que é hora de competir. Não é uma competição. A cada um Deus deu uma porção. A porção que Deus deu para mim, ele não deu para a Salviana. A porção que ele deu para a Salviana, não deu para mim. Vocês perceberam que a Salviana é organizadora? Que ela sabe organizar as coisas? E eu falo para ela assim, as coisas sei que ela vai organizar. E vocês perceberam que a porção que ele deu para mim não deu para a Cidinha? A porção que ele deu para a Cidinha não deu para a gente? Vocês perceberam tanto que a nossa oferta na mão da Cidinha está rendendo, está frutificando, tanta coisa que nós já fez, tanto obra que nós já fez, por causa da fidelidade. Se você põe, eu sou da igreja, irmão, muitos anos, há 34 anos, então eu sei que quando o tesoureiro tem a mão mirrada e ele é usurento, você pode doer grande, você pode botar com gosto que não rende, some.
Não, nosso dia parece que quanto mais nós tiramos, mais Deus aumenta. Quanto mais nós faz, mais cresce. Deus vai fazendo. Aí eu falei para esse dia, vamos gastar e doar? Falei, não. Nem está me obedecendo mais, mas porque aquilo que Deus dá é o zelo pelas coisas, pelo ministério que Deus entregou. E ela conta até os centavos, vai anotando, está tudo anotado. Esse é propósito. Então, no mundo de Deus, nós precisamos entender. Não é competição, é propósito de unidade, né? A palavra que eu falo, você não fala, que você fala, eu não falo. A porção que é sua e é necessária. A sua porção, ela é necessária no reino. Se trata de equilíbrio. Então, os irmãos de Jesus não tiveram esse discernimento de olhar para ele e dizer, privilégio, né? Que privilégio. Mas aí no futuro, quando eles verdadeiramente virem e reconhecer, o mais difícil dos irmãos de Jesus, pense, o que é mais difícil, é ele olhar para Jesus e dizer, ele é o meu Salvador. Esse é difícil, irmão. Olhar para ele e ver um irmãozinho que cresceu junto, que correu, porque Jesus teve uma infância normal. Ele foi 100% homem. A infância de Jesus foi normal. Ele correu, brincou, jogou pedra. Ele foi normal. Agora você imagina os irmãos olhar para aquele homem. E eles viram que ele cresceu junto. Cresceu no mesmo quintal, comeu no mesmo meio. Olhar para ele e falar, eis o meu Salvador. Esse é o meu Salvador. É difícil, não é? É fácil a gente apontar. Mas se você se colocar no lugar, do outro lado, você vai entender. Eles olharem e dizer, como Maria disse, eis o meu Salvador. Maria teve entendimento. Ele é o meu Salvador. É o meu filho, mas ele é o filho unigênito do Pai. Ele é o meu Salvador. E os irmãos de Jesus terão que fazer a mesma rota. Reconhecer que o irmão que cresceram juntos agora é o seu Salvador. Não perca a sua bênção pela falta de dar a honra a quem é necessária. Não tenha medo de honrar quem Deus manda você honrar, irmão. Às vezes, a honra de Deus pode ser num copo com água. Pode ser num bolo que você faz. Pode ser num abraço que você dá. Como é maravilhoso quando o Senhor uma vez falou comigo assim, uma irmã me enfrentando uma luta e até se opondo, e Deus falou comigo, faz um bolo. Leva lá para ela, eu falei, o senhor tem certeza? Faz um bolo. Então tá bom. Fiz um bolão, uma forma grande, bonito e quentinho. Cheguei lá na hora das 5 horas, que é a hora do café. Que eu penso que todo mundo gosta de beber café no meu horário, né? 5 horas da tarde. Eu tenho essa impressão, todo mundo é nesse mesmo horário. Aí eu cheguei às 5 horas com esse bolo assim, chega, estava fumaçando. Para você, irmã, vim trazer para você esse bolo. Eu disse, missionário. Começou a chorar. Eu estava precisando tanto. Então, irmã, não está precisando porque está faltando um bolo, não. Estou precisando de um gesto de afeto, de honra, de bondade. Não é porque você não tem muito, não. A honra, ela é dada nas mínimas coisas, nos mínimos gestos. E Deus vem e acolhe. Não tenha medo de honrar, não, porque os irmãos de Jesus tiveram dificuldade, porque aqueles que deviam honrar estavam dentro de sua casa. Não tenha facilidade para honrar só os de fora, não. Nós vivemos um processo contrário. As pessoas honram os de fora e desonram os de dentro. Não é esse o propósito de Deus. Honra quem convive com você, honra quem está na tua casa, quem ora por você mesmo, quem carrega por você o fardo. Honra mesmo. Honra aqueles que Deus botou do seu lado e a mão do Senhor estará sobre a tua vida. E ao invés de deixar Jesus mudar o roteiro, porque está faltando honra, nós vamos fazer o contrário, né? Pode ficar, Jesus. Oi, irmãs. Cria uma cultura de honra dentro da tua casa. Não deixa faltar honra na tua casa, não. Honra teu marido, faz um cafezinho para ele, volta lá. Faz um bolo que ele gosta. Faz alguma coisa, põe lá assim, deixa. Ele vai saber que é honra. Honra, cria uma cultura de honra dentro da tua casa. Não entre em briga aí que joga filho contra filho, irmão contra irmão. Não, cria uma cultura de honra. Ensine os seus filhos a honrarem os outros. E assim, a bondade do Senhor, a bênção do Senhor, a honra atrai honra e a presença dele estará na tua casa. Perceba que Jesus vai mudar de rota, mudar de ambiente, mudar de roteiro, mudar de lugar, porque faltou honra. Se nem Jesus fica no lugar de desonra,
Imagina a gente nós que somos pecadores. Imagine nós que somos falhos. Entristece o coração, a desonra entristece. Então vamos criar uma cultura de honra, onde a presença do Espírito Santo está. Graças a Deus, porque nós no sítio de oração, apesar do povo não estar entendendo o que nós estamos vivendo, é um tempo de honra. De honrar a Deus, o seu Espírito, a sua palavra, nos mover em obediência. E Deus responderá com milagre, com presença, com salvação, como nós temos visto, e com a tua graça. Aleluia. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém?